Muito boa tarde para todos. Vamos dar início à sessão, retomando então o nosso seminário de História Religiosa, o ciclo deste ano, subordinado ao tema global de Catedrais, Cabidos e Capitulares, um longo percurso institucional e cultural. Hoje, o tema da sessão de hoje é Rota das Catedrais a Norte, entre o espaço de culto e o espaço de cultura. Para abordar o tema connosco, temos o Sr. Arquiteto Jorge da Costa, da Direção Regional de Cultura do Norte. Temos uma apresentação mais detalhada dele na ficha, como habitualmente. Como estamos um pouco atrasados, eu não vou ler. Vou apenas agradecer, evidentemente, o estar connosco e partilhar a reflexão nesta tarde e nesta sessão, alargando também a gratidão que o Cabido lhe exprime pelo acompanhamento de atividades que acontecem também aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Meu nome é Jorge da Costa, sou arquiteto e trabalho na Direção Regional de Cultura do Norte. Agradeço o convite que foi adressado à Direção Regional de Cultura do Norte para fazer esta apresentação relacionada com o projeto da Rota das Catedrais e, neste caso concreto, com o tema relacionando a cultura e o culto num lugar único, que é a Catedral do Porto, e que está englobada neste projeto, como vamos em seguida ver. Primeiro, uma consideração um pouco mais, digamos, especulativa, mas que tem a ver com a natureza do próprio edifício, da própria materialidade da Catedral, que é também a reificação de uma instituição da Igreja Católica e que está intimamente associada à ideia de cidade. Existem 8 cidades em Portugal que nunca precisaram de qualquer diploma ou qualquer alvará régio para serem cidade. E essas são, de facto, as cidades que tinham bispo. São 8 e no norte São Pedro, Acevedo, Braga, Porto e Lamego. E, precisamente esse implicado, essa relação direta que o bispo tem com a cidade e que a cidade tem com a catedral, é um aspecto para realçar, realça um pouco a intemporalidade e a dimensão extracultural que a catedral encerra. No momento houve também que a própria escolha ou seleção de um determinado local para ser sede do bispado, temos o exemplo de Miranda do Douro, otorgou quase de imediato a categoria de cidade, porque não se entendia que a sede do bispado não pudesse ser ela mesma uma cidade. E associado com isto, temos uma instituição própria da Igreja Católica, que é o Cabido como uma entidade que vela e que, em articulação direta com a ação do Bispo, vela pela Catedral, pelo local onde o segundo Bispo tem o seu passeio. E ainda realçando outro aspecto importante, é as catedrais como polos difusores de cultura, como polos de encomenda e de atração de cultura, mas também como polos difusores de cultura para o território que o abarca. Este esquema gráfico, de alguma maneira, pretende produzir esta ideia de cidade e catedral, onde se instala o Cabido e onde se leva o Bispo, e é, digamos, precisamente esse ponto, esse polo de influência que se define para um território, que é o da cidade, mas que extravasa os limites da própria cidade. Iremos fazer uma exposição partida um pouco por dois grupos, se assim podemos dizer, um que trata dos antecedentes deste projeto, ou do enquadramento deste projeto, e um outro que se refere um pouco mais aos resultados e à experiência concreta que temos tido no acompanhamento do projeto da Rota das Catedrais, sobretudo no norte de Portugal. O projeto da Rota das Catedrais surge na sequência da assinatura de um acordo de cooperação estabelecido entre o Estado português e a Igreja Católica, ou de uma forma mais concreta, se podemos dizer, entre o Ministério da Cultura e a Conferência Episcopal Portuguesa. O acordo foi celebrado em 30 de junho de 2009 e foi assinado pela Conferência Episcopal Portuguesa por Dom Jorge Ortiga e pelo então Ministro da Cultura, o
o Dr. José António Pinto Ribeiro. Aqui uma expressão do que será essa identificação das cidades com o Bispo e com a Catedral. Neste acordo era subscrito pelas entidades tutelares o valor religioso, cultural, simbólico e a dimensão cultural das catedrais e o papel específico que as Direções Regionais de Cultura, do qual eu faço aqui represento de alguma forma a Direção-Geral de Cultura do Norte, deveriam ter na implementação desse projeto a nível do território nacional. Esse acordo de cooperação tem, obviamente, uma expressão direta e imediata nestas duas pessoas, que de alguma forma exemplificam as instituições que representam, por um lado o Estado, por outro a Igreja, mas realça também um aspecto singular, que é a expressão pioneira que o projeto Rota das Catedrais tem na implementação daquilo que podemos dizer as promessas da Concordata de 2004. É a expressão pública e notória desses princípios no que se refere à preservação e evolução do património. Obviamente que haverá outros que a Concordata encerra, mas para aquilo que aqui nos traz, importa realçar o princípio da cooperação. Ela é inovadora, precisamente pelo reafirmar desse princípio de cooperação entre o Estado e a Igreja. E aqui de alguma forma pretende ultrapassar alguns escolhos do processo histórico associado à gestão do património classificado e à gestão do património público. No artigo 23, parágrafo 3º da Concordata de 2004, é estabelecido como expressão desse princípio de cooperação a criação de uma Comissão Bilateral para o Desenvolvimento da Cooperação quanto naquilo que é aos bens de interesse, aos bens da Igreja que integram o património cultural português, com missão de promoção, salvaguarda, avaliação e fruição dos bens da Igreja, nomeadamente através do apoio do Estado e outras entidades públicas às ações necessárias à identificação, conservação, segurança, restauro e em funcionamento. E, em particular, no artigo 28 era previsto que o conteúdo da Concordata devia ser desenvolvido por acordos celebrados entre as autoridades componentes da Igreja Católica e da República Portuguesa. É esta afirmação que está em plena linha com o protocolo de 30 de junho de 2009. Assim, o projeto de Rota das Catedrais é pioneiro na confirmação e concretização das intenções expressas na Concordata de 2004. O acordo é público, aliás, está visível na página da Rota das Catedrais, mas eu queria realçar nos aspectos operativos, vetores salientes do protocolo. Primeiro, a constituição de um grupo técnico coordenador que, de alguma forma, faria a articulação do projeto a nível global e que garantiria a coesão das diferentes ações que poderiam vir a ter lugar no âmbito do projeto. O segundo, a existência de um plano diretor de catedral para cada uma das catedrais, como suporte à ação executiva para cada um dos casos, para cada um dos contextos. E, finalmente, a proposta de um modelo de gestão que seria, de alguma forma, o resultado visível dessa parceria futura, ou dessa parceria a estabelecer entre o Estado e a Igreja Católica. Este processo, obviamente, para além das entidades que subscreveram, tem a presença significativa de três pessoas que não importa aqui a referir, no caso Azevedo, Elias Maviel e também João Soalheiro, na altura, diretor do Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja. De alguma forma, é um interessamento ao esforço e à facilidade que tiveram em avançar e concretizar este projeto. São também a expressão de alguma forma, a representação das alterações qualitativas e quantitativas que quer o parceiro da Igreja, quer o parceiro Estado, tiveram nas questões relacionadas com a gestão do património.
o técnico coordenador tinha várias funções à partida. A primeira delas foi encontrar uma norma gráfica identificadora do projeto e também instrumentos de comunicação, e que já sendo emergente a própria criação de uma página na internet, de maneira a tornar, digamos, mais alargado possível o campo de divulgação, a necessidade de monitorizar os projetos e a sua conformação com os objetivos globais da proposta do projeto, o acompanhamento e fiscalização e uma informação às tutelas, de parte a parte. Este técnico coordenador teve uma constituição inicial, na altura, com representantes das 3 instituições que de alguma forma articularam esta intervenção. Por parte do Secretário Nacional dos Bens Culturais da Igreja, Marco Daniel Duarte, por parte do Ministério da Cultura e GESPAR, e a entidade que tutela, digamos, a nível global, o arquiteto Fernando Canas, e, na altura, como representante das Direções Regionais de Cultura, a arquiteta Paula Silva, então na Direção Regional de Cultura do Norte, que fizeram o primeiro apanhado e o levantamento das situações e que identificaram algumas medidas estipulantes de modo a levar a cabo o projeto nas diferentes regiões do país. O projeto, ou digamos, o acordo de cooperação, também contemplava a figura de plano diretor de catedral, no sentido de estruturar os eixos de atuação em cada um dos sítios, quer no âmbito da cooperação patrimonial e imóvel, quer também dos bens móveis, dos bens de património integrado móvel, e ainda também ações de valorização e dinamização da oferta cultural, garantindo que as catedrais podiam ser elas próprias, para além dessa dimensão cultural, que é inegável, também serem momentos ou oportunidades para incrementar e difundir a cultura, na sua expressão mais clara. Este processo também em articulação direta com as instituições presentes nas catedrais, num caso os cabidos ou então outros as fábricas de igreja. Este plano diretor municipal também deveria estabelecer os requisitos básicos do diagnóstico, da avaliação das intervenções, dos problemas e das potencialidades de cada uma das situações, projetar já respostas para a sua qualificação e a calendarização de intervenções que gradualmente iriam garantir a valorização e a dimensão desses mesmos imóveis. Ainda depois, aspectos que o próprio acordo de cooperação estabelece, que é, quase podemos dizer, uma espécie de tratado de Tordesilhas, que é uma simetria que se poderá ser interessante para esclarecer um pouco o papel de cada uma das entidades, mas que na prática as coisas tornam-se um pouco mais mistas. Mas basicamente o acordo estabelece que as direções regionais de cultura presentes no terreno iriam ter intervenções ou iriam conduzir intervenções de caráter infraestrutural e para as questões relacionadas com a recuperação de património móvel integrado e também para a fixação de conteúdos, uma presença mais atuante das instituições eclesiásticas presentes em cada uma das situações. Estamos num momento, 2009, que é um momento que de alguma forma é um corolário do projeto das catedrais, é um corolário de um processo de revisão, de alteração de enquadramentos institucionais, quer por parte do Estado, quer por parte da Igreja. Inscreve-se nesta mudança a criação do IGESPAR e das Direções Regionais de Cultura, precisamente levada a cabo 2 anos antes, em 2007. O IGESPAR resulta da extinção da Direção-Geral de Edifícios Nacionais e do então Instituto Português de Património Arquitetónico. E as Direções Regionais de Cultura resultam também dessa extinção e da agregação dos serviços que a nível periférico estavam presentes nesse território. As Direções Regionais de Cultura passam a ter uma gestão mais operativa no âmbito das regiões plano, chamadas NUT 2, Norte, Centro, Lisboa, Val do Tejo, Alentejo e Algarve, e o IGESPAR deixa de ter delegações periféricas, deixa de ter representações, assim podemos dizer, no território, e passa a ser uma instituição de caráter mais normativo e coordenador das políticas públicas do património a nível nacional. Cresce ainda o facto que as Direções Regionais de Cultura, pouco à semelhança das DRAC francesas, absorvem também o
papel que até aí tinha sido confiado às delegações regionais de cultura no âmbito do apoio à dinamização cultural dos agentes locais que não estavam, digamos, abrangidos por programas de caráter nacional. De modo que a Direção Regional de Cultura tem, de facto, passa a ter, para além daquilo que tinha sido a prática isolada, por um lado das direções regionais do IPPC e por outro das direções regionais dos instrumentos nacionais, acaba por cumprir depois estas tarefas que as duas instituições estavam, de alguma maneira, confiadas. Esta alteração é a alteração mais importante do ponto de vista estrutural levada a cabo no âmbito das políticas públicas da cultura e, sobretudo, do património, desde o tempo do Vasco Valente, quando foi secretário de Estado da Cultura no 6º Governo Constitucional, que levou precisamente à criação e à autonomização progressiva dos serviços ligados às instituições da cultura relacionadas com a gestão e a preservação do património, designadamente com a criação do então IPPC. Neste quadro, as direções regionais de cultura passaram a depender diretamente de uma tutela ministerial. Na prática, passaram a direções gerais, conduzindo de forma autónoma, enquanto serviço periférico, políticas públicas da cultura e não apenas, como já referi, do domínio patrimonial, no âmbito territorial distinto. O IGESPAR, que ainda por muitos era entendido como sucessor direto do IGESPAR, que não era de facto, passou então ao serviço central destituindo estas delegações, obrigando-se a articular com as direções regionais a sua atuação em esferas comuns, e ambas herdando as competências e obrigações consoante o nível central e periférico e nos quadros territoriais respectivos. Isto para dizer o quê? É precisamente porque o projeto de Rota das Catedrais foi uma oportunidade de alguma forma orientar, ou de alguma forma estabelecer ligações entre um organismo centralizado, IGESPAR, que passaria a ter um papel coordenador, através do tal grupo técnico coordenador, com a atuação das próprias direções regionais de cultura. Este projeto de Rotas Catedrais também nesse aspecto é interessante, porque do ponto de vista operativo obriga estas duas entidades, para além dos aspectos meramente burocráticos e de caráter mais administrativo, a pensarem em conjunto uma intervenção concertada que depois há de ter uma expressão material nos diferentes imóveis, nas diferentes catedrais e sés ao longo do território. Mas este papel, ou esta alteração do enquadramento institucional por parte do Estado, também de alguma forma é verificado nas instituições da Igreja. Teve um movimento paralelo, bem, nós identificamos isso numa cada vez mais informada e consciência do papel e do valor dos bens culturais e da necessidade de sua proteção. Percebemos isso por parte dos agentes da Igreja e isso tem uma expressão, digamos, inicialmente aparentemente fragmentada, mas acaba depois de ter um corolário claramente identificado. As ações particulares de algumas dioceses na edificação da proteção dos bens culturais, como foi o exemplo de Beja, nos anos 90, suscitou de modo positivo a atenção das outras. A atenção reforçada já desde o final do século passado, do século XX, em particular com as orientações emanadas da Santa Sé, através da Comissão Pontifícia dos Bens Culturais da Igreja, exemplo das cartas relativas à inventariação e catalogação do património cultural da Igreja, ou às orientações práticas para a inventariação dos bens culturais dos institutos religiosos, e que são, digamos, que antecedem, digamos, este momento de educação. Este contexto foi reconhecido e foi reforçado pela Conferência Episcopal Portuguesa, com a integração numa só comissão das áreas da cultura, da comunicação social dos bens culturais da Igreja, na altura, o então Bispo Auxiliar de Lisboa, Manuel Clemente, que foi presidente. E no seio desta comissão, e para o âmbito da matéria observada nesta conferência, há que realçar não o papel do Secretário Nacional dos Bens Culturais da Igreja, órgão executivo com competências de promoção das atividades de partilha de experiências, formação e promoção do respeito pela autonomia própria de cada diocese, em observância, precisamente, aos bens culturais da guarda da Igreja. E neste quadro, os princípios e orientações sobre os bens culturais da Igreja, é um documento emanado desta Comissão, em 2005, atualizam a posição, digamos, fundacional sobre esta matéria teve a Conferência Episcopal Portuguesa em 1990, com o documento Património Histórico Cultural da Igreja de 1990. E percebe também este movimento porque de 2005, praticamente até a assinatura do protocolo de cooperação,
duplicaram as orientações pastorais diocesanas sobre o património, ou seja, as dioceses olharam com uma atenção redobrada sobre esta matéria. Quando até àquela data apenas três, como dos anos 90 até o início do século XX, XXI, apenas Viana do Castelo, Algarve e Beja difundiram documentos homónimos. A estes acertos e excertos, no nosso entender, e na perspectiva da Igreja, é uma resposta a um novo quadro da relação entre o Estado e a Igreja. E já em vários fóruns, em público e publicado, a Igreja reclama de facto essa presença ou essa partilha ou esse papel ativo como agente cooperante com o Estado. Essa atitude cooperante deveria ter um corolário, precisamente na definição de um modelo de gestão que resultaria de uma parceria entre o Estado e a Igreja para a valorização das catedrais portuguesas, baseada nestes princípios de operatividade e sustentabilidade. Qual era o propósito? Pressentia-se à altura, e hoje temos a confirmação que isso é um facto, que esta utilização cultural da Igreja poderia ser dinamizadora e poderia ser fonte de receita, precisamente para que, alimentando essa mesma procura cultural, e também poderíamos dizer sem grande recurso turística, esse apelo permanente que as catedrais têm para os visitantes das diferentes cidades, sobretudo no contexto europeu. Precisamente essa fonte de receita seria uma forma, não seria obviamente única, mas de garantir uma articulação entre o Estado e a Igreja, tendo em conta as responsabilidades particulares que nenhum e outro têm sobre este mesmo modelo de gestão. Essa foi, de facto, a promessa que a Concordata tinha encerrado e que, de alguma forma, o projeto Rota das Catedrais pretendeu concretizar. Concordata, como nós sabemos, foi a formalização de um processo de relacionamento do Estado e da Igreja, inaugurado em 1940, depois seguido em 2004, que pretendeu, de alguma forma, estabelecer um equilíbrio rompido pelo sucesso, pela lei da separação de 1911, sobre a qual iremos também dizer algumas considerações. Mas, para já, vamos visitar a Concordata e naquilo que ela importa para a questão da gestão e da avaliação do património. O processo da Concordata na matéria relativa aos bens patrimoniais acaba por reconhecer aos imóveis que eram classificados como monumentos nacionais, imóveis de interesse público, e ainda àqueles que estavam confiados ou que estavam ocupados por serviços do Estado, a propriedade, ao mesmo às instituições do Estado que as ocupavam ou que, de alguma forma, as tutelavam. A Concordata de 2004 reafirma esse propósito que já vinha desde a Concordata de 1940. Não há digamos, inovações em relação articulada entre uma e outra. A Concordata de 2004 transcreve literalmente neste aspecto relacionado com o património articulado da Concordata de 1940. Mas ela tem algumas inovações interessantes. Existe, digamos, uma lógica mais de cooperação e de partilha e de reconhecimento mútuo que a Concordata de 1940 não detinha. A Concordata de 1940 parece, de alguma forma, tem como intenção estabelecer um equilíbrio e definir qual é o novo equilíbrio na separação entre o Estado e a Igreja. A Concordata de 2004 e
e vários motivos levam a levar a essa asserção, assume de facto uma corresponsabilização mais clara e mais aberta. Em particular, aquilo que já referimos há pouco, a inclusão ou a previsão de uma comissão bilateral para o desenvolvimento da cooperação em relação aos bens culturais da Igreja, que ainda funciona e que ainda reúne com regularidade. E também há alguns aspectos que têm a ver com o reforço da audiência prévia, dos princípios de audiência prévia às instituições da Igreja que ocupam os bens patrimoniais públicos, e também a inclusão ou o reconhecimento da afetação dos espaços a fins religiosos e a própria inclusão do princípio da audição em lógicas de instrumentos de planeamento territorial. Este propósito está de alguma forma sintetizado numa pequena nota que recolhi junto da Agência Eclésia e da NET, e que é uma observação bastante sucinta, mas apesar de tudo bastante operativa, que é este enfoque dado nesta matéria referido numa conferência de base de Milícias a propósito precisamente da nova concordata em 2005, onde ele de facto, e a palavra-chave que se refere é de facto a cooperação e realçando ou sublinhando alguns aspectos a ideia de que é um documento votado para o futuro, ou seja, menos do que o outro, que de alguma forma pretendia reparar feridas, e este é de facto um documento mais orientado para uma lógica de positividade. É também não é apenas uma revisão contida de acordo, as palavras de Vítor Maurício, mas verdadeiramente uma nova concordata. Enquanto na anterior existia o princípio da separação do Estado e da Igreja, o novo acordo assenta sobretudo na ideia de cooperação. Este princípio é forte. E ainda o princípio do respeito pela autonomia e identificação das partes subscritoras desse mesmo documento. As concordatas, e em particular de 40, surgem na sequência de um processo que de alguma forma se revelou traumático, dos quais hoje de alguma forma ainda vamos sofrer as consequências. Foi precisamente o processo da Lei de Separação do Estado da Igreja. A República de 1910 encarou como um instrumento fundamental para a persecução dos seus objetivos principais. Podemos encarar alguma perspectiva ou de outra, da criação do Estado laico, a uma perspectiva inversa, digamos, esta ação da influência do clero na vida pública e na organização da sociedade. E os diplomas são perfeitamente claros em relação aos propósitos que o regime republicano tinha em relação a esta matéria. A forma como isso é claramente definido na matéria que importa ao património, no artigo 62 e seguintes, precisamente com a declaração de que todas as catedrais, igrejas, capelas, bens imobiliários e imobiliários aplicados no culto católico eram declarados urbe et orbi, como pertencem à propriedade do Estado e dos corpos administrativos. Mas este processo levou a profundas críticas. Esta lei da separação teve várias versões, talvez aquela mais benigna começa de alguma forma a maciar quando as relações entre o Estado e a Igreja acabam de alguma forma a estabilizar ou suavizar-se a partir de 1918, mas praticamente toda a primeira década da República leva muito tempo a discutir esta matéria. Porque me parece particularmente bem escrito e particularmente assertivo uma determinada posição são precisamente as palavras críticas do padre Casimiro de Sá, uma figura interessante, clérigo, mas simultaneamente republicano, deputado ao Parlamento, mas que nunca deixou, de facto, fazer vingar aquilo que parecia ser a posição mais correta e mais equilibrada nesta matéria. E eu não vou eximir a ler o que me parece de alguma forma importante dizer. Segundo as palavras dele,
Em verdade, não estranho que o decreto refere-se, digamos, às leis da separação, que o decreto chegasse a excesso desta ordem em nome da liberdade, desde que vejo que ele dá retroatividade à lei para oprimir e para perpetrar injustiças. Não respeita os títulos documentais de propriedade, não respeita direitos adquiridos, não respeita situações legais e jurídicas perfeitamente definidas, não respeita velhas discussões testamentárias que entre todos os povos, como entre nós, sempre foram religiosamente acatadas, e não respeita a vontade dos mortos, para o qual o sentimento humano e as leis de todos os tempos sempre tiveram em veneração sagrada. De alguma forma, isto é uma herança, e esta herança tem estes momentos capitais, as concordatas, antes delas, e por aí um pouco também, a razão delas, a lei da separação, mas uma outra em particular, e que é o decreto fundacional, e de alguma forma justificar a nossa existência enquanto organismo tutelar, que é precisamente o decreto fundacional do património, da proteção do património de Portugal, que fez ontem 117 anos, o decreto-lei de 16 de junho de 1910. Então, o decreto, os últimos decretos da monarquia, é um decreto que deve ser preparado durante um largo tempo e pretende identificar em diversas tipologias aquilo que era o património nacional, associado, digamos, uma lógica de reforço da identidade nacional, em linha com os nacionalismos dos séculos XIX e seguintes, e essa identificação do gênio pátrio através dos monumentos históricos, sejam monumentos artísticos, sejam monumentos de memória, e neles tem de facto um papel relevante as catedrais. As catedrais são elas próprias um capítulo autónomo dessa lei, e são identificadas como monumentos desse gênio pátrio, e que acabam por via, precisamente, quer das exposições acumuladas de 1911, quer com as prescrições da Concordata de 1940, a constituir, de facto, património do Estado. Precisamente por esta classificação e dos sucessos relacionados com a lei da separação. Dá-se o caso, então, que as catedrais Braga, Porto, Lamego, Viseu, Guarda, Coimbra, Lisboa, Porto Alegre, Évora e Funchal são propriedade do Estado. E assim são até aos dias de hoje. Obviamente que no norte de Portugal temos outras sés, mas essas já são, aqui não está considerado o caso particular da Catedral de Bragança de Miranda, que na altura já não era catedral, como é óbvio, era apenas igreja matriz, mas que, neste caso concreto, como tinham sido classificados, ou estavam classificados por da Concordata, foram e permaneceram propriedade do Estado até os nossos dias. Então temos um conjunto muito vasto, distinto, diferenciado, com tipologias diversas, com instituições urbanas homólogas, em contextos geográficos distintos daquilo que são as catedrais portuguesas. O grupo técnico que falámos há pouco fez um inquérito por todo o país, observando todas as catedrais. Uma das primeiras coisas é saber quais é que são aquelas que entram e as que não entram. Obviamente que as catedrais per si são, obviamente, à partida, automaticamente eleitas, mas houve depois um conjunto de imóveis, não é? que se achou interessante, por uma questão de difusão, de discussão pelo território, pudessem ser incluídas também neste projeto. E isso era o caso, no caso do Norte, da Diocese de Bragança de Miranda, com a inclusão da antiga sede de Miranda, criada no período de Dom João III. Também a proposta das catedrais ou das sedes que foi criada no tempo de Dom João III, também esse grupo técnico acabou por verificar uma coisa estranha, se recordarmos do decreto de 1910, é que uma das catedrais joaninas, precisamente a sede de Leiria, não era classificada como nacional. Nos primeiros momentos, nos primeiros processos de natureza administrativa que a promoveu foi precisamente a classificação da sede da Leiria, que
não podia, por motivos óbvios, por motivos de coerência, não deixar de ser inscrita como Monumento Nacional e finalmente tratou-se do seu processo de classificação. Houve outras também, outras ideias mais ou menos interessantes, mais ou menos avulsas, de que era considerar qual é que será a Catedral de Serra em Portugal. Qual é aquela que, não diga mãe das catedrais, mas aquela que podemos notar como mais antiga, como mais possa expressar essa ideia de catedral. Pensou-se a dada altura que essa Catedral de Serra pudesse ser a Igreja de Anhangueira, a velha gitana. Enfim, tentou-se em torno destes processos. E acabou-se por também fazer, identificando em cada um dos casos, situações mais críticas, situações mais benignas, em cada uma das catedrais de Nova Portugal. Finalmente, o grupo técnico coordenador manifestou a disponibilidade e fez uma divulgação pública desse evento num congresso em Faro, onde se fez o lançamento público do projeto e que se avançou para a ação discutida, para a ação prática, para a ação de cada uma das direções regionais. No Norte, e a parte que digamos, que acompanhamos de mais perto, estruturamos a operação numa lógica aglutinadora das diferentes sedes do Norte de Portugal e através, precisamente, de uma operação candidatada ao Norte, ao N2, uma operação Norte 2. Teve vários momentos e que teve várias vicissitudes, mas que englobava ou articulava um conjunto de operações previstas para as 6 catedrais do projeto, havendo ainda uma situação um pouco, não diria dúbia, mas também uma lógica inclusiva, ainda que não uma lógica de intervenção material ou estrutural, mas uma lógica de integração das ações imateriais, que foi o caso de Bragança, através da antiga Sé de Bragança, situada no coração do centro histórico. A candidatura teve vários sucessos, como era relativamente complicada, porque integrava não apenas as ações promovidas pela Direção Regional de Cultura do Norte, mas também um conjunto de ações levadas a cabo pelos diferentes cabildos ou fábricas de igreja. Houve a necessidade de reformular, e do ponto de vista administrativo e técnico, isso levou-nos algum tempo. E levou-nos algum tempo e também nos levou a baixar um pouco as expectativas, ou seja, aquela bolo inicial, e falamos bolo no sentido pleno do termo, um bolo que se pretendia com largo fermento, acabou por reduzir de maneira significativa e essa redução foi quase cerca de 40% em relação à expectativa inicial. Acabámos depois para avançar para uma operação que acabou por se resumir 4 milhões para 6 catedrais, num conjunto de intervenções que vamos observar, que estão para trás. Num conjunto de operações. Temos uma candidatura inicial e temos depois uma candidatura reformulada ou reformatada, e neste processo levamos quase 2 anos. Mas ela vingou finalmente e conseguimos avançar para uma intervenção e seguindo os quesitos do próprio acordo de cooperação, ou seja, uma cooperação patrimonial que, neste caso, era responsabilizada ou era o centro da ação executiva das direções regionais de cultura, e uma dificuldade, digamos, instrumental, que era a própria ideia do plano diretor de catedral. O plano diretor de catedral é uma realidade que existe e é praticada com outro sentido, quase como documento, como instrumento essencial para a recolha ou para o financiamento direto às ações em cada uma das catedrais, no caso específico espanhol. O caso espanhol é diferente do nosso, não é questão relacionada com a propriedade, e
e o acesso a fundos públicos, ou fundos, ou cofinanciamentos, ou apoios mecenáticos, também são despesa fiscal, exige à partida, ou tem como assunto à partida, a premência desse plano diretor de catedral, que no caso português não temos de facto essa figura autónoma. O acordo de cooperação refere, mas do ponto de vista legal ou normativo é uma figura omissa do nosso ordenamento. De alguma forma, isso não deixou de ter sido em conta por nós, de seguirmos uma lógica de procedimento, uma lógica de estratégia, uma lógica de método, no sentido de definir para cada um dos imóveis, em relação a cada um dos contextos, princípios gerais e respeito pelas disposições comuns aplicáveis aos bens culturais, que estão estabelecidos na lei, em particular o Decreto-Lei 140 de 2009, que se refere precisamente à intervenção de bens patrimoniais, bens culturais de interesse público. Então, os princípios gerais e estas disposições aplicáveis foram, digamos, o nosso roadmap para prepararmos uma intervenção estruturada no conhecimento que o corpo técnico, que a Direção Regional de Cultura do Norte tinha sobre o território e sobre cada um dos imóveis que foram eleitos para esta primeira fase do projeto. E a partir daí estabeleceu-se, até do ponto de vista operativo e também do ponto de vista programático, uma distinção entre os diferentes imóveis. Primeiro, as catedrais da Fundação. Nós chamamos assim, nesse sentido, as catedrais que acompanham a Fundação de Portugal, Braga, Porto e Lamego, e que acabamos também por designar no âmbito do projeto de uma forma pleonástica como 6 catedrais. Então, no âmbito das outras catedrais, para distinguir das outras 6, existe a Sé Catedral de Braga, a Sé Catedral de Porto e a Sé Catedral de Lamego. Temos depois Miranda que não é catedral, já foi Igreja Matriz, mas que, aproveitando a própria designação, o título que foi conferido pelo Papa, suponho, passaram a designá-lo como concatedral. Portanto, já temos 6 catedrais e uma concatedral. E tínhamos depois casos de igrejas elevadas a Sé. Bragança não teve intervenção patrimonial prevista, embora tivesse incluída no projeto com ações imateriais, mas temos então as 2 Sés, que são igrejas adaptadas, são igrejas, digamos, que não foram construídas inicialmente como Sés, que no caso de Viana e o caso de Vila Real, igrejas que foram erigidas em Sé, com a criação das respectivas dioceses já no século XX. Esta distinção é importante porque, do ponto de vista da acessibilidade, do ponto de vista do uso, do ponto de vista de receptividade de públicos, são realidades, de facto, bastante distintas. Temos, então, esta origem medieval, que normalmente é adotada, a Igreja da Sé tem uma expressão monumental assinalada, e tem também associada normalmente ou a chamada Casa do Cabido, uma estrutura claustral, digamos que tem um conjunto de dependências que não se restringem a um tempo comum, como seja a nave, a capela-mor e a sacristia, com alguns acentos. Mas tem, de facto, outras disponibilidades, outras potencialidades que as igrejas adaptadas não têm. Embora, em banda verdade, a Viana, não sendo propriamente uma igreja com um programa catequístico, tem, por motivos vários do processo histórico que ela teve, um conjunto de construções adoçadas que foram sendo sucessivamente apropriadas pelo clero e que, no âmbito do projeto, foram sendo integradas num programa catedralício, quer em benefício da paróquia, propriamente dita, quer também em benefício da função cultural que o imóvel almeja ter. Temos uma presença significativa ou relevante das catedrais no tecido urbano das cidades onde se encontram. Vimos que o projeto das catedrais é também um projeto de cidade. E se aqui é representadas neste diapositivo com uma mancha em branco, é de alguma forma pensar o que é que seria a catedral sem a cidade, não é?
nesta abstração teórica, o que é que seria uma cidade sem catedral, e se assim quisermos dizer, um turista que não conheça uma realidade do património dessa mesma cidade, procura sempre, o visitante procura sempre identificar, de facto, qual é a catedral. Porque a catedral, na maior parte dos casos, corresponde quase que ao polo original, digamos, o sítio, o centro, desde que não seja o centro geográfico, mas o centro da vida urbana desde o período da fundação. E isso é particularmente relevante no caso do Porto e também no caso de Braga, e com algumas particularidades que depois podemos abordar um pouco mais adiante para o caso do Flamengo. Mas também é verdade para Viana e também para Vila Real. Embora com uma escala de dimensão mais pequena. Todas elas que são imóveis, todas elas são imóveis classificados e para efeitos daquilo que a lei estatui e também em observância daquilo que a Concórdia refere, são imóveis que estão afetos à Direção Regional de Cultura do Norte, ou seja, a sede de Braga, a sede do Porto, são imóveis classificados que estão afetos à Direção Regional de Cultura do Norte. O que diz neste slide não é verdade, de facto, aqui há uma afetação específica da Sé Catedral do Porto. A Sé Catedral do Meio é, de facto, o único destas 6 catedrais que não está afeta, não temos uma afetação específica a um organismo público. Não deixam de ser, pelo efeito, propriedade do Estado. A Concatedral de Miranda também é imóvel gerido diretamente pela Direção Regional de Cultura. E o mesmo sucede com Vila Real. E todos estes imóveis são propriedade do Estado, como referi há pouco, a Concordata de 1940, nessa tentativa de reposição do equilíbrio, não deixou de reconhecer ao Estado, ou de alguma forma, assim foi estabelecido entre o Estado e a Igreja, a propriedade como bens públicos às igrejas que tinham sido classificadas antes da Concordata ou que seriam classificadas dentro do prazo de 4 anos. E assim, o entendimento genérico é que, de facto, todos os imóveis que foram classificados como monumento antes dessa data são, para todos os efeitos, propriedade do Estado. O que não acontece, obviamente, com a sede de Viana do Castelo, que só foi classificada em 1953 e é entendida e é assim considerada como imóvel de propriedade particular, neste caso, da fábrica da igreja de sede de Viana do Castelo. Santa Maria Maior, essa é a designação mais correta. Ora, esta tentativa de procurar uma oferta cultural de excelência e de capacitar os edifícios para essas novas funções, para essas funções qualificadas, foi uma oportunidade de recuperação, de dinamização, e que tinha em observância também, neste caso, levamos esses preceitos, seguindo esses preceitos com alguma proximidade, a cooperação patrimonial, a interpretação dos patrimónios, a dinamização da oferta cultural dos espaços catedrais e a promoção e a divulgação da rota em cada um dos seus polos. Este último aspecto é de realçar, porque há uma circunstância singular no nosso património catedralício, que é, podemos dizer, a sua escassa monumentalidade, sobretudo comparada com o contexto europeu e, em particular, não podemos ir tão longe, mas ficarmos dentro da nossa vizinha Espanha, que é a dimensão relativamente, digamos, de monumentalidade limitada, se podemos dizer, dos nossos conjuntos catedralícios, mas, simultaneamente, num espaço geográfico relativamente limitado, no caso do Norte, uma grande diversidade de modelos e uma grande diversidade de contextos geográficos e urbanos, mas também de bens artísticos e de bens históricos considerados para cada uma das catedrais.
têm valores diferenciados, não podemos dizer que estejam todos no mesmo patamar, mas foi a lógica e o princípio foi pensar isto como este conjunto de imóveis como um conjunto articulado, onde pudesse de alguma forma um ser complementar do outro, um de alguma forma suprir as carícias do outro, um ser a expressão de uma época, de um determinado período artístico ou estilístico e outra de outro, e com isso, digamos, diversificar ou densificar a riqueza cultural deste território, do território do norte de Portugal. Esta lógica de intervenção teve em conta também algumas expectativas geradas e também os resultados obtidos com o inquérito que foi realizado através do Secretário Nacional de Relações da Igreja, precisamente em relação às expectativas geradas em cada um dos cabildos ou em cada um das fábricas de igreja, em cada uma das entidades que ocupa e que usufrui de facto esses imóveis. E com isto, de alguma forma, sintetizando através destes gráficos, para perceber que havia de facto um conjunto de preocupações vincadas em relação às intervenções estruturais. Curiosamente, o imóvel da Direção-Geral do Norte tinha sido recentemente objeto de intervenções infraestruturais profundas, e até de alguns aspectos interessantes e significativas, e, para os efeitos, acabou por não considerar como isso sendo prioritário e necessário. Em contrapartida, Lamego e Viana sentiram, de facto, maior premência numa intervenção estrutural mais forte, mais pesada. E o mesmo em relação ao património móvel integrado. Vila Real aparentemente tem o seu problema resolvido, e Viana e Lamego continuam também a fazer força no sentido que haja de facto uma intervenção mais estruturada. Braga tem também a expectativa de intervenção rápida no seu órgão. Estruturas de acolhimento e interpretação. E já repararam que o nível, digamos, de expectativa, o nível de procura, de busca de resposta vai de alguma forma diminuindo, não é? Temos menos apetência por estruturas de acolhimento em relação, por exemplo, às intervenções de natureza infraestrutural. Mas ainda assim, Lamego, Miranda, têm de facto necessidade de conseguir interpretar melhor o património que detêm à sua guarda. E depois também colocar os tesouros, os núcleos museológicos, aqueles que encerram as peças de valor artístico e não só mais relevantes, e também que temos identificado identificadas ou não identificadas, porque de facto a premência delas não foi assim tão evidente. Braga, nesta altura, já tinha o seu tesouro da Sé renovado há pouco tempo e não dá de facto um realce significativo a ele. Viana também tinha a expectativa de vir a ter um museu e que de alguma forma vamos paulatinamente alcançando esse objetivo. Depois, lógicas de divulgação e de envolvimento local nos diferentes espaços. Isto permitiu-nos de alguma forma ter uma visão caleidoscópica, mas também um pouco mais próxima do que seriam, digamos, as apetências, ou as vontades, ou as expectativas que o projeto foi gerando em cada um dos locais e que pretendia que a Direção-Geral da Cultura do Norte, em articulação com as instituições da Igreja a nível local, deveriam corresponder. E tínhamos depois um quadro síntese que foi sempre a nossa orientação para a estruturação da operação. Os primeiros quadros foram relativamente generosos, são os tais que estão na origem da primeira candidatura, que acabou depois por ter que ser substancialmente reduzido. Vou aqui, porque acompanhei este caso mais próximo, há um exemplo
um caso, digamos, foi da Sé Catedral de Lamego e os procedimentos ou as lógicas que tivemos no estabelecimento na preparação das intervenções a levar a cabo no anteprojeto. Lamego tem uma catedral de fundação, uma catedral com um programa catedralício dotada de um claustro e também de uma casa do cabildo, e está situada numa zona central da cidade, embora a sua localização em relação ao tecido medieval seja relativamente excêntrica. Mas é, apesar de tudo, neste momento, um local central, por exemplo, um desfecho do eixo que liga o antigo paço episcopal à Nossa Senhora dos Remédios e que é um momento forte de identificação da cidade. Fizemos, a partir de Lamego, uma comparação com as capitais da Europa. Devemos ver resultados disso. Enquadramos a evolução urbana e a evolução da Sé propriamente dita e preparámos, identificámos, digamos, estas lacunas ou as deficiências do ponto de vista estrutural que a Sé tinha. E fizemos um mapeamento dessas lesões, desses aspectos que tinham sido previamente identificados a partir de relatórios elaborados, quer na área da conservação vegetal, quer na área estrutural, ou neste caso, da construção aqui da Universidade do Porto. E depois fomos preparando, com algumas intervenções, as nossas ações e aqui ensaiámos aquilo que é um aspecto comum na lógica do programa do acesso ou da acessibilidade à visita pública, à visita cultural, que é o caso das igrejas que têm um programa catedralício e que têm um claustro, a possibilidade de termos distintos acessos e a possibilidade de os separar, criando uma estrutura de acolhimento ou de apoio ao visitante que não interfira diretamente com o espaço religioso por excelência da igreja. Ou seja, através das estruturas adjacentes à igreja, criar um acesso distinto e autónomo. Isso fizemos para Lamego, fizemos para Braga e estamos também a tentar fazê-lo para o Porto. De maneira que a entrada da igreja, propriamente dita, seja sobretudo reservada a aspectos de culto, a aspectos de cerimónia, havendo depois a disponibilidade do espaço com outro cato e com outra calma, que receba o turista, que receba o visitante e que para a visita ao conjunto. E preparámos também um conjunto de ações, e continuamos preparando, que foram levadas a cabo ou pela Direção-Geral da Cultura do Norte, ou, por outro lado, pela fábrica da Igreja, neste caso a fábrica da Igreja Paroquial da Sé de Lamego, que também, como beneficiário do projeto, lançou um conjunto de ações, sobretudo relacionadas com a conservação vegetal. Mas observando o caso de Lamego, isso foi ensejo para nós percebermos qual é a dimensão e qual é a escala de Lamego no contexto nacional. E fomos comparar Lamego com outras catedrais nacionais, o caso de Lisboa, o caso do Porto, para percebermos qual é que é a sua escala de dimensão. Não é, uma escala de dimensão, digamos, no contexto nacional tão diminuta assim, embora, mesmo no próprio território do Lamego, a Igreja do Mosteiro de Salvadas, por exemplo, tem uma escala, apesar de tudo, um pouco mais avantajada e, digamos, um período de construção mais rápido. Isso também foi motivo para compararmos com outras catedrais e percebermos, de facto, a escala e a dimensão das nossas catedrais, das catedrais de Nova Portugal. Ao lado das catedrais de referência, parece depois uma mancha um pouco cinzenta, que é precisamente a escala e a dimensão da escala do Lamego. Então é possível comparar Burgos, Chartres, Colónia, Florença, León, Milão, com a Catedral de Lamego. E lembramos que estes, citando estas que aparecem como referência, são de facto imóveis que recebem constantemente visitantes com um volume assombroso. Quem vai a Milão percebe que, por vezes, é preciso estar 2 horas na fila para entrar dentro da Catedral. Por já não falar, obviamente, de Paris, que teve este sucesso infeliz nos últimos tempos. As ações que levámos a cabo, e isto já vamos encerrando, digamos, aquilo que esta exposição do que importa
à atuação da Direção-Geral da Cultura do Norte, através do projeto das Catedrais, teve uma repartição significativa de volume entre os parceiros e a Direção-Geral da Cultura do Norte. A Direção-Geral da Cultura do Norte assumiu, para além de algumas intervenções infraestruturais nas catedrais, também um conjunto de ações de natureza imaterial que se foram divulgando e que tiveram lugar também nas diferentes catedrais do Norte de Portugal. Depois, a repartição do investimento que teve mais presença ou menos presença consoante os casos. O caso concreto da sede do Porto, a sede do Porto aproveitou o ensejo para cofinanciar um investimento estruturante para o futuro deste conjunto, que foi a transferência ou a qualificação de um espaço que apresentava vários problemas, quer do ponto de vista estrutural, quer do ponto de vista do próprio risco para o conjunto, reconverteu para as instalações do cabide, libertando a fachada ou a parte frontal para usos públicos potenciais e que neste momento também estão a ser objetos de uma restauração profunda, melhorando, digamos, uma parte do edifício para receber os visitantes de uma forma mais qualificada. Mas esse investimento significativo da parte da sede do Porto também teve paralelo noutros contextos. A fábrica da Igreja da Sede, da Vila Real, teve um investimento significativo na instalação de um novo órgão, um órgão que de facto não tinha, um órgão moderno, que de alguma forma colocou a Igreja da Sede de Vila Real num circuito de concertos de órgão envolvendo outras cidades europeias. Foi um investimento muito forte e com um peso significativo nesta fase do projeto, mas que também foi um investimento possível, porque já tinha sido feito um investimento infraestrutural relevante no período anterior à emergência do projeto das catedrais. E temos depois um peso, ainda assim, interessante, das ações imateriais. Estas ações imateriais englobam um conjunto de atividades culturais em torno da ideia da sede das sedes, em torno da ideia de volta das catedrais, que tiveram lugar também na sede do Porto, por todo o norte de Portugal. Ciclo de música, exposições, teatro, chamamos de teatro, narrativa e discurso inquisitivo, um conjunto de registros de vídeo que fizemos, dá vontade agora não vou poder mostrá-los, mas que de alguma forma permitem ter um enfoque, um reforço desta ideia de criação de uma ideia de rota, ou seja, considerar os imóveis não apenas isolados per si, mas também que cada um, de alguma forma, ajuda a divulgar o outro. Os ciclos de concertos que tiveram lugar nas diferentes catedrais permitiram, de alguma forma, animar e também divulgar, acentuar a ideia de rota em cada um dos espaços onde eles tiveram lugar. Temos aqui algumas imagens do que foram esses eventos nos diferentes sítios. Permitiram-nos também perceber quais é que são os particularismos em cada um dos sítios potenciais e também de óbice em relação a este tipo de eventos. Não há espaços para camarins, não há instalação elétrica, nem todos os espaços da catedral são bons para se ouvir música, uns são ótimos, outros não soube nada. Deu para perceber, de facto, os particularismos de cada uma das situações. O teatro. Utilizamos a figura e a partir dos discursos ou dos sermões do Padre António Vieira, ensaiámos também espetáculos que fizeram alguma animação e presença em cada uma das catedrais. Aqui o Porto também teve um evento dessa natureza e que chamou o público e que de alguma forma ensaiam também a possibilidade das catedrais, além de locais de culto, poderem também, da forma adequada e justa, serem palco de atividades culturais ou de divulgação da cultura. E tivemos também uma ação, já não inscrita ou circunscrita aos espaços das catedrais, mas que foi
convite a um conjunto de jovens fotógrafos, no sentido de recolha de imagens, procurar um novo olhar sobre o património, que de alguma forma já está cristalizado, mas que através da leitura, através da visão de jovens fotógrafos, através de aspectos particulares do património, permitiu divulgar esta ideia de volta das catedrais através de uma expressão itinerante e que continua a ser itinerante por diversos espaços do norte de Portugal. Levámos, inclusive, a dada altura, a Santiago de Compostela. Foi interessante perceber, a 2 quarteirões da Catedral de Santiago, o interesse que esta expressão teve por parte dos nossos amigos de Santiago de Compostela. Muitos deles, eu já fui ao Porto e a Braga, mas Lamego, isto é tão bonito, onde é que fica? Esta lógica, digamos, de divulgação mútua é um dos aspectos interessantes a realçar na Rota das Catedrais. É um processo que tem o seu percurso, tem as suas vicissitudes e que, de alguma forma, está, no fim deste tempo todo, ainda a procurar o seu caminho. Mas podemos dizer um pouco à semelhança das palavras de São Paulo, da Epístola de São Paulo de Romanos, porque sabemos que a tribulação produz a constância é a virtude sólida, a esperança. Ora, a esperança não nos engana. A esperança é que este projeto continue com o apoio de todos, com o esforço dos técnicos que estão envolvidos neste processo e com o empenho que nunca foi regateado por parte das instituições da Igreja que conduzem e que ocupam as diferentes catedrais do norte de Portugal, que para lá, independentemente de serem património do Estado ou da Igreja, são sobretudo património de todos nós. Muito obrigado.